Ah, que saudade das locadoras, mano. Cara, a vida quando a gente era moleque, isso era uma coisa que eu ouvia dos meus pais, dos meus professores, da galera da igreja. De todo mundo que era mais velho do que eu ouvia a mesma coisa. Um dia você vai olhar pra trás, você vai lembrar da sua infância, desse momento de juventude, e você vai sentir saudade de como a vida era simples. A vida era mais fácil, sem responsabilidades, sem preocupação, era só diversão. E uma das muitas coisas que eu tenho saudade do meu tempo de infância eram as locadoras de videogame. E eu tenho que explicar aqui exatamente o que eu quero dizer com isso, porque eu sei que tem gente mais nova do que eu que acompanha meu canal, o pessoal ali de, sei lá, 14, 15 anos, e pra eles eu acho que não existiu locadora de videogame como você que é mais velho e eu conhecemos. Eu tenho 34 anos, né, então eu sou um tiozão do caralho. Basicamente, ali nos anos 90, embora a economia fosse talvez um pouco melhor do que ela tá hoje no Brasil, para a maioria das famílias brasileiras, um videogame era um luxo, definitivamente para minha família. Videogame era o tipo de coisa que eu via na casa dos amigos ou na casa dos primos, mas não era algo que eu tinha aquela experiência muito próxima. Eu era fascinado pela parada, as poucas vezes que eu tinha a oportunidade de jogar videogame eu achava massa. Sempre tive uma afinidade por tecnologia e eletrônicos, talvez influência do meu pai que trabalha na área, mas eu não tinha muito acesso a videogame. Até que surgiu a locadora de videogame, que era um local onde você ia e você pagava para usar os videogames lá do estabelecimento por incrementos de 1 hora, ou às vezes frações de 1 hora, se você não tivesse muito dinheiro, como era o meu caso. A locadora que ficava lá no meu bairro custava R$1 a hora no videogame. Eles tinham Super Nintendos e tinham Mega Drives, só que o Super Nintendo, talvez é por isso que eu acabei gostando mais do Super Nintendo quando era moleque, porque o pessoal do bairro preferia o Super Nintendo, e aí a locadora... Agora, peraí. Calma, sua piranha. Eu falei que o pessoal do bairro preferia o Super Nintendo, e por causa disso a locadora tinha mais Super Nintendo que Mega Drive. Mas agora que eu paro pra pensar, esse argumento talvez seja falacioso. De repente, a locadora calhou que o cara preferia Super Nintendo, e aí por causa disso a galera do bairro jogava mais Super Nintendo, e aí é o dilema do Tostines. Sabe o que é? O Tostines, ele é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Era basicamente isso. O pessoal do meu bairro gostava mais de Super Nintendo porque a locadora praticamente só tinha Super Nintendo, ou a locadora só tinha Super Nintendo porque o pessoal do bairro preferia esse console. Agora que eu paro pra pensar, tinha tipo 1 Mega Drive. A locadora começou com 2 ou 3, e aí acabou tendo 1, e aí depois de um tempo nem tinha mais Mega Drive nenhum, era só Super Nintendo. Eu raramente tinha dinheiro pra jogar lá na locadora, mas mesmo assim a locadora tornava a coisa de jogar videogame meio que um evento social, mesmo quando você tava zerado, sem nenhum dinheiro, quando seus pais não queriam te dar dinheiro pra jogar videogame. Você ainda ia lá pra ver quem é que tava jogando, se tem algum novo jogo. Geralmente o pessoal ia com revistas de videogame por causa dos códigos lá, os passwords e coisas do tipo. E aí você pedia pra ficar folheando, né? Porque eu também não tinha muito dinheiro pra comprar revista de videogame. Agora que eu paro pra pensar, eu nunca comprei uma revista de videogame na minha vida. Agora, assim, eu tinha revistas de CD-ROM, revistas de computação, revistas que tinham a ver com informática, porque era o trabalho do meu pai. Mas revista de videogame mesmo, eu acho que é a primeira vez que eu parei pra pensar nisso. Eu nunca comprei nenhuma. Eu sempre eu lia o que o pessoal tava lendo ou na escola ou na locadora. A propósito, essa interseção de escola e locadora é interessante, porque algumas locadoras não permitiam o pessoal que estava usando, né, o uniforme do colégio, né, por motivos óbvios, o que fazia alguns moleques levarem uma camisa normal na mochila para poder, quando terminava a aula, ou então quando tava matando a aula, tirar a blusa da escola, colocar uma camisa normal e aí ir pra locadora. Além disso, isso me lembra outra coisa. A locadora, né, quando você ia na locadora, todo mundo que tava lá tava unido por um hobby em comum. Todo mundo ali curte jogar videogame. Na escola não era exatamente assim. Eu não sei se você teve uma experiência muito diferente da minha, mas os nerds de videogame na escola era um nicho bem menor. Eu lembro que tinha eu e tinha 2 outros moleques que estavam sempre falando sobre videogame, conversando sobre aquilo, sempre folheando revistas, trocando cartuchos de videogame. Eu levava um jogo pro moleque, o moleque me emprestava um dele, a gente ficava uma semana um com o jogo do outro. Não era
geral, aquela apreciação pelo videogame. Talvez hoje a minha impressão é que a parada é muito mais mainstream. Na verdade, eu sei que é mais mainstream, mas a impressão é fortalecida na minha perspectiva, porque como eu falo de videogame tanto aqui quanto no 99 Vidas, eu compartilho notícias de videogame, eu acabo atraindo outros gamers e por causa disso eu tô cercado de pessoas que curtem o mesmo hobby que eu. Naquela época, gostar de videogame era aquela coisa bem de nerd mesmo, não é o tipo de coisa que você simplesmente falava com qualquer um, porque você sabia que tinha um certo estigma. Hoje eu diria que é quase o inverso. Alguém que me falasse que não gosta de videogame, que não joga videogame, alguém que eu fosse falar sobre alguma coisa sobre o mundo de videogame e o cara é completamente alheio àquilo. Pra você ter uma noção, eu saí com uns amigos na semana passada e aí tinha uma pessoa nova no grupo e eu tava conversando com essa pessoa e mencionei sobre o Nintendo Switch, né, que eu tava jogando Nintendo Switch, e essa pessoa falou assim: que é isso, Nintendo Switch? Eu não consegui acreditar, mano, porque eu vivo tão, assim, imerso no mundo dos videogames que alguém estar alheio sobre o que seria o Nintendo Switch pra mim chega a ser absurdo. Isso me mostra que realmente eu tô inserido num grupo social que realmente é diferente do que as outras pessoas estão inseridas. Sei lá. Voltando para as locadoras, essa questão social, o componente social das locadoras era muito importante e acabava sendo meio que era bom pro dono do estabelecimento, porque ele tinha um local que mesmo que a molecada não tivesse dinheiro pra jogar o jogo, não tivesse muito tempo naquele dia, a pessoa ainda vai pra lá, o pessoal orbita, todas as nossas amizades orbitavam ali aquela loja, né, aquela locadora. Então o cara começava a vender docinho, né, o cara tentava criar ele tentava expandir o apelo da parada. Algumas locadoras viravam também lanchonete, o que talvez seja um conflito de interesse, porque o dono da locadora ele tava tentando sempre preservar a integridade física dos seus videogames, porque foi um investimento, tanto é que algumas locadoras, por exemplo, se você deixasse o controle cair, você perdia 15 minutos do seu jogo, alguns até mais do que isso, pra tentar ensinar a molecada, né, tomar cuidado com as coisas. O legal também da locadora, como eu falei, tinha todo aquele componente social. Você não tava indo apenas pra alugar lá um tempinho no Super Nintendo lá do seu Roberto, que era o caso da locadora que eu frequentei mais na minha infância. Eu frequentei várias outras, mas aquela foi a que eu mais fui, que é onde eu fiz mais amizades, e por causa disso eu tava sempre lá. Mesmo quando a gente não entrava fisicamente na locadora pra ver os jogos, a gente se reunia ali na porta, sentava na calçada e ficava conversando com o pessoal sobre videogame, basicamente. O que ele tava falando mesmo, mano? Ah, lembrei. O componente social da locadora, da experiência de frequentar a locadora, ela fez com que certos jogos se tornassem bastante populares no Brasil, de uma forma que fora do Brasil, onde esse fenômeno da locadora não aconteceu da mesma forma, simplesmente não foram tão populares. Jogos como, por exemplo, a série Bomberman, que é extremamente popular entre os gamers saudosistas brasileiros, a galera que tem mais ou menos a minha idade, que jogou nas locadoras nos anos 90, todos fomos expostos a Bomberman, a gente jogou pra caramba, gostava pra caramba, era muito divertido. Eu sei de locadora que tinha campeonato de Bomberman. A minha locadora era meio paia nesse sentido, nunca teve campeonato de nada até onde eu sabia. Mas certos jogos se tornaram muito populares entre os gamers brasileiros que têm mais ou menos a mesma idade que eu, justamente por causa da sua influência nas locadoras, por causa daquela coisa meio social, daquele multiplayer. E não apenas multiplayer, tinha gente, por exemplo, que ia na locadora, como eu falei, sem ter dinheiro pra ver o pessoal jogando, algo que até onde eu sei não incomodava os donos de locadora nem nada. Acho que eles curtiam que o seu estabelecimento era o point da gurizada, né? Tem um certo valor capitalista nisso. O pessoal sentava ali, né, nas cadeiras pra assistir outras pessoas jogando e comentar sobre os jogos e tal. E quando eu paro pra pensar, aquilo era meio que o precursor do streaming, do Twitch, dos caras que ficam jogando videogame na internet e comentando sobre aquilo, conversando, aquela experiência realmente social de assistir o jogo, era bem comum nas locadoras também. Como eu tava falando, os jogos que foram muito populares no Brasil, né? Tem o Bomberman, que era um clássico absoluto, Top Gear, que é muito popular no Brasil, na América Latina e na Europa, na América do Norte não tanto, Metal Warriors também, foda pra caramba, e também muito popular no Brasil por causa da influência das locadoras. As locadoras de videogame, como elas estiveram no Brasil, elas não existiram nos Estados Unidos na mesma proporção. Eu fiz um vídeo recente sobre isso em inglês, e os americanos, realmente, eles demonstram estranheza perante esse conceito de um local onde você vai pra pagar pra jogar um Super Nintendo por 1 hora. Eles tiveram os arcades, mas arcade é diferente, aquela coisa de fliperama, é uma máquina específica pra aquilo. O aluguel por hora de um Super Nintendo, um console, né, mais doméstico, não
não foi algo que existiu nos Estados Unidos da mesma forma que existiu no Brasil, mas foi bastante comum em outros países da América Latina e da Ásia. Na Ásia foi bastante comum. E é interessante, como eu falei, eu fiz um vídeo em inglês sobre isso. É muito legal ver que pessoas na África, Ásia, América Latina, vários outros países do leste europeu, eles tiveram mais ou menos uma experiência semelhante à nossa no que diz respeito às locadoras. É muito interessante ler os comentários lá desse vídeo. Eu vou colocar o link aí embaixo pra você dar uma conferida, se você fala inglês fluente, né? Mas é isso, me conte suas histórias favoritas de locadoras. Você tem saudade de locadora como eu tenho? Mano, eu tenho muita saudade de locadora. Puta que pariu. Eu tentei influenciar meu pai a começar uma locadora ali no período, ali final dos anos 90, começo dos anos 2000, quando, né, o PlayStation 2 já estavam na cena. Ali, mais ou menos por 2000, agora que eu paro a pensar, porque o PlayStation 2 já estava na cena. Eu queria muito um PlayStation 2 e pra convencer meu pai a comprar um, eu dei essa ideia de, pô, a gente podia abrir uma locadora e tal. E eu consegui fomentar a ideia por um tempinho, mas aí ele acho que não botou muita fé e acabou não acontecendo. Foi o meu sonho, um dos meus sonhos de infância ter uma locadora, nunca aconteceu. É isso aí, gente. Vou ficando por aqui, como sempre, comentários aí embaixo, se inscreve, dá joinha, clica no sininho e até a próxima.